Ingressei na Faculdade de Medicina da URGS em 1925, juntamente com mais 62 colegas, e me formei em 1930. Tive ótimos professores, os melhores da época foram meus professores. O professor Sarmento Leite, que era diretor da faculdade, e foi meu professor de anatomia. Professor Moisés Menezes, um grande cirurgião. Professor Freitas de Castro, inclusive vou citar um que é um nome muito conhecido, porque é tem um nome numa rua. Aureliano Figueiredo Pinto. Era um gauchão que escrevia versos lindíssimos, gauchescos. Nós fizemos a faculdade, a minha turma fez a faculdade exatamente no período da guerra. Nós ingressamos na faculdade em fevereiro de 39 e a guerra na Europa começou em setembro de 1939. E nós terminamos a faculdade em dezembro de 44 e a guerra terminou na Europa em maio de 1945. Isso trouxe várias consequências. Em primeiro lugar, a falta de recursos e de material de ensino, a falta de literatura, porque aqueles autores europeus que na época eram muito estudados, principalmente os franceses, as obras deixaram de ser importadas por causa do período de guerra. Ao mesmo tempo havia no Brasil uma ditadura, então nós não éramos cidadãos completos. Nós não tínhamos exercícios políticos. Porque no tempo que eu era estudante, havia uma faculdade, vamos dizer, de irresponsáveis, e que era chamada Escola Médica Cirúrgica, e que nós, da Faculdade de Medicina, apelidamos de EMC, Escola Motor Cansado, tal a precariedade do ensino que havia nessa escola. E afora isso, no governo Borges de Medeiros havia liberdade profissional. Assim que no interior do estado, haviam muitos médicos que vinham do exterior e que não sabia se eram formados ou não, mas geralmente eram bons médicos e bons cirurgiões. Mas pegavam aqueles colonos e ensinavam a operar e eles saíam por aí operando a torta. Isso aconteceu durante muitos anos. 7 anos de experiência. Ele se formou em 87 e veio em 1895. Se estabeleceu em São Leopoldo. Ao que consta na crônica familiar, não havia em São Leopoldo, na época, médico de origem alemã. E certamente ele foi induzido a ir para lá por alguém, ou por conhecimento da imigração para o Rio Grande do Sul, porque ele escolheu justamente São Leopoldo, que é o berço da imigração alemã. E havia médicos já em São Leopoldo. A avó cita 2 médicos, mas de origem luso-brasileira, cujo nome eu desconheço. Dentro da Áustria e Viena, que ele tirou, se formou em 1892. Porque ele disse que lá o curso era muito puxado, né? Eles tinham que fazer muitos anos de residência. E ele contava o seguinte: quando chegava no inverno, que era muito frio, saindo do plantão, né? Ele disse que na rua tinha umas carrocinhas
que vendiam goulash. Sabe o que é goulash? É carne com batata, que a batata fica bem desmanchada, a carne fica frita, era bem grossa. Então ele disse que aquilo era muito bom, né? Porque dava calor, né? Lá por volta de 1954, eu aportei aqui e era um hotel. Tinha um senhor lá, seu Faix, sentado numa cadeira de balanço. E nós perguntamos para ele, eu e o Dr. Goldhammer, que era um alemão que já faleceu, se era bom o hotel. Ele disse que era ruim. Aí digo, quem sabe você cuida, nós fazemos um hospital e você serve a comida, aluga os quartos, enfim. E foi assim que começou o primeiro hospital na nossa época. Houve um anterior, mas isso é outra história, porque o cara que recebeu o hospital da comunidade, um outro médico, terminou transformando em hotel e o lugar não tinha médico nem hospital. Aqui, em 1954, tinham passado uns 17 médicos por Nova Petrópolis e ninguém ficava porque não conseguiam se comunicar com os pacientes, já que eles só falavam alemão. Esse que é o segredo. Aqui, nessa casa, que ainda existe, havia o telefone à manivela. A dona Ime, quando eu precisava de sangue de Caxias, tinha que me fazer a ligação com Caxias, o hospital ficava logo aí embaixo à direita, 100 metros daqui, e ela tinha que fazer a ligação à manivela para banco de sangue em Caxias, que geralmente quando eu conseguia a ligação, o paciente eu tinha curado ou já tinha morrido. Era assim, de manivela. Isso faz quanto? 50 anos. Aí também atendia a cavalo. Só que em 1923 ele comprou o primeiro carro. Ele foi a São Leopoldo, na revenda Ford, comprou um Ford 23. E aí o pai começou a atender os chamados dele para os distritos vizinhos de automóvel. E o avô continuou atendendo a cavalo, como era a tradição dele. Os dois tinham um chamado para a Estância Velha. O avô ensinou o cavalo dele, foi montando o cavalo para a Estância Velha. Na mesma hora, o pai, mas não sabendo do chamado do avô, ele foi chamado para a Estância Velha. Ele pegou o Ford dele e foi para a Estância Velha. No meio do caminho, ele pega o avô a cavalo, indo para lá. Diz, olha, vai para a Estância Velha. Sim, vou para a Estância Velha, mas então embarque aqui. Não, meu cavalo eu não deixo. Eu vou a cavalo. Aí o pai atendeu o chamado e na volta o vô estava indo ainda de cavalo. Essa foi a última vez que ele voltou a cavalo, né? Sim. A partir daí o vô já era um homem de 60 e lá vai embora, de anos. Ele, quando atendia chamados, ele disse, não, eu só vou de táxi. Estava recebendo doações e estava angariando, sabendo das histórias dos médicos do Rio Grande do Sul, levantando a história da medicina aqui no Rio Grande do Sul. E eu me lembrei então, eu digo, então vou ver as coisas do meu avô para doar, né? Porque eu falei, sabendo a história dele, eu achei que era o lugar que ele merecia, ficar no museu, né? Porque nas minhas mãos ficaria um tempo, depois se perderia, né?